caro seguidor do Saber Enem, quimicaefísica.com.br. Hoje a gente vai resolver uma lista de exercícios de química orgânica. Trouxe algumas questões da FUVEST do ano de 2016, 2015 e 2014. E você vai ver que não é bicho de sete cabeças, certo? É extremamente fácil resolver as questões de química orgânica. E eu quero que você preste atenção para você não perder nada comentado nessa aula. Então, vamos lá. Primeira questão. A primeira questão da FUVEST 2013 diz o seguinte: o ácido gama-hidroxibutírico é utilizado no tratamento do alcoolismo. Esse ácido pode ser obtido a partir da gama-butirolactona, conforme a representação a seguir. Então, olha só. Eu entendo, já fui aluno e sei como é que funciona a resolução de questões. Você ia bater o olho aqui nessa e ia ficar logo nervoso, primeiro pelo nome desses ácidos, né, das substâncias. E segundo, pelo próprio esquema aqui, você ia ficar, pelo tema também, que é de reações orgânicas, isso ia lhe deixar muito medroso, né? Ele ia afugentar. Mas veja só, perceba que a questão é simples, ó, e fala assim: assinar a alternativa que identifica corretamente X, de modo que a representação respeite a conservação da matéria e o tipo de transformação que ocorre quando a gama-butirolactona é convertida no ácido gama-hidroxibutírico. Então, perceba o seguinte, que aqui é de conservação de matéria. Então, você vai ter essa substância reagindo com X para dar essa outra aqui. Então, a chave da questão aí do problema, para a resolução do problema, está em você reparar os átomos das substâncias. Então, ó, por essa legenda aqui, a gente vê que o átomo pretinho é carbono, esse cinza aqui é oxigênio e o cinza menorzinho é o hidrogênio, certo? Então, a gente percebe aqui que essa substância é formada por carbono, oxigênio e hidrogênio, e essa aqui também, só que essa aqui é uma cadeia cíclica e essa aqui é uma cadeia aberta, certo? Então, é que a gente percebe, se a gente for mais curioso e a gente contar o número de átomos de oxigênio que a gente tem, né, nas duas substâncias, a gente vai perceber que nessa substância aqui, ó, a gente só tem 2 átomos de oxigênio, enquanto nessa aqui a gente tem, ó, 3 átomos de oxigênio. E quanto aos átomos de hidrogênio, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrogênio nessa estrutura aqui, e nessa outra a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso quer dizer o seguinte, que eu adicionei 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Percebe? Então, o foco da gente é analisar o número de oxigênio e de hidrogênio, e a gente percebe aqui nas alternativas que o único valor, ou única substância X que pode ser nessa questão é a água. Então, a resposta dessa questão aí é letra C, certo? Sem conhecimento específico da parte de reações orgânicas. Ok? Vamos para a segunda questão. A outra questão que eu trouxe para vocês é a 8ª questão da prova da FUVEST 2013. É uma questão também que pode gerar algum susto e tudo mais, mas é uma questão extremamente simples. Ela fala o seguinte: um funcionário de uma empresa ficou encarregado de remover resíduos de diferentes polímeros que estavam aderidos a diversas peças. Após alguma investigação, o funcionário classificou as peças em 3 grupos conforme o polímero aderido a cada uma. As fórmulas estruturais de cada um desses polímeros são as seguintes. Então, a gente tem o polímero 1, que estava aderido a algumas peças, polímero 2 e polímero 3. Para ele fazer essa remoção desses polímeros, ele vai ter que utilizar alguns solventes, e a gente vai ver que solvente é esse. Para remover os resíduos de polímero das peças, o funcionário dispõe de apenas 2 solventes, água e inexano. O funcionário analisou as fórmulas estruturais dos 3 polímeros e procurou fazer a correspondência entre cada polímero e o solvente mais adequado para solubilizá-lo. A alternativa que representa corretamente esta correspondência é... Então, essa questão é uma questão de solubilização de produtos orgânicos. E existe uma máxima, uma lei que diz assim, que semelhante dissolve semelhante. Isso quer dizer o seguinte, que solventes apolares dissolvem substância apolar. E solventes polares dissolvem substâncias polares. Então, a questão aqui, a gente precisa lembrar que a água é um solvente polar, certo? E que o N-hexano é um solvente apolar. Esse N-hexano é um solvente apolar e a água é um solvente polar. E a partir daí a gente só identificar quais os polímeros
quais desses polímeros são polares e quais desses polímeros são apolares. E aí a gente lembra que a hidroxila, essa estrutura aqui de OH, ela é uma estrutura que o oxigênio ele polariza muito a molécula, por ele ser bastante eletronegativo. Ele é um dos elementos mais eletronegativos, né? Os elementos mais eletronegativos são o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Então, essa eletronegatividade do oxigênio faz com que ele atraia elétrons e torne essa estrutura bastante polarizada. Mesma coisa é nesse polímero 1 aqui. Se você for ver, tem muita estrutura COH aqui, que é a carboxila, e também OH. Então veja a quantidade de oxigênio que tem nessa estrutura, o que torna ela muito polarizada. Por outro lado, o polímero 2 é um hidrocarboneto formado só por hidrogênios e carbonos e não tem nenhum elemento bastante eletronegativo, como oxigênio, flúor ou nitrogênio, que poderia polarizar essa substância. Isso quer dizer então que ela é uma substância apolar. Sendo assim, a gente tem que a água é melhor para dissolver o polímero 1 e o polímero 3, porque ela é um solvente polar, e essas estruturas, polímero 1 e polímero 3, são polares. E o N-hexano é mais adequado para dissolver o polímero 2, porque é uma substância apolar, e o N-hexano é um solvente apolar. Então, ó, aqui as estruturas, certo? Polarizadas. Então, o gabarito da nossa questão fica sendo letra A. Uma terceira questão que eu trouxe para vocês é a da FUVEST 2013, a 11ª questão, que ela vai falar o seguinte. Ele conta uma historinha aqui, certo? Enche uma linguiça aqui e a resposta dela ele vai estar exatamente na letra E, que é justamente, especialmente para você, feito para você ficar nervoso e achar que não sabe essa questão. Mas a questão é extremamente fácil. Ele fala assim: admite-se que as cenouras sejam originárias da região do atual Afeganistão, tendo sido levadas para outras partes do mundo por viajantes ou invasores. Com base em relatos escritos, pode-se dizer que as cenouras devem ter sido levadas à Europa no século XII e às Américas no início do século XVII. Em escritos anteriores ao século XVI, há referência apenas a cenouras de cor roxa, amarela ou vermelha. É possível que as cenouras de cor laranja sejam originárias dos Países Baixos e que tenham sido desenvolvidas inicialmente à época de Príncipe de Orange. No Brasil, são comuns apenas as cenouras laranja, cuja cor se deve à presença do pigmento beta-caroteno, representado a seguir. Então ele mostra aqui a estrutura do beta-caroteno. Com base no descrito acima e considerando corretas as hipóteses ali aventadas, é possível afirmar que as cenouras de coloração laranja, ou seja, aquelas que possuem o beta-caroteno como estrutura, certo? Como pigmento, e aí ele dá essas alternativas, A, B, C, D e E para você dizer. Ele vai enchendo bastante linguiça aqui, se você for ler, certo? Com coisas bastante complicadas, certo? Mas, no final das contas, ele diz aqui na letra E, ó, que podem ter sido trazidas a Pernambuco durante a invasão holandesa e contém pigmento natural, que é o hidrocarboneto insaturado. Então, ó, o pigmento natural dela, o beta-caroteno, é um pigmento, é um hidrocarboneto insaturado. Para a gente saber, a gente tem que lembrar o que é hidrocarboneto. Hidrocarboneto é aquele composto formado só por hidrogênios e carbonos. E o beta-caroteno só tem carbonos e hidrogênios. Está aqui carbonos e hidrogênios. A gente sabe que cada vértice desse aqui tem meio carbono e uma certa quantidade de hidrogênio ligada a ele. E a gente percebe que a cadeia principal dele é formada por ligações duplas. Tá vendo? Essas ligações duplas alternadas. Essas ligações duplas possuem um elétron π e classificar então como insaturado. O hidrocarboneto insaturado é aquele que possui ligações duplas ou triplas em sua cadeia principal. Então, com isso, o gabarito da questão fica sendo letra E. E aqui mostra, ó, as insaturações. Essa próxima questão que eu trago para você é da FUVEST 2016, a questão 19. Ela diz assim: a estrutura do DNA é formada por duas cadeias contendo açúcares e fosfatos, as quais se ligam por meio das chamadas bases nitrogenadas, formando a dupla hélice. As bases timina, adenina, citosina e guanina, que formam o DNA, interagem por ligações de hidrogênio, 2 a 2 em uma ordem determinada. Assim, a timina de uma das cadeias interage com a adenina, presente na outra cadeia, e a citosina de uma cadeia interage com a guanina de outra cadeia. Considere as seguintes bases nitrogenadas. Então aqui ele coloca, ó,
a estrutura da adenina, a estrutura da guanina, a estrutura da timina e a estrutura da citosina. E diz assim: as interações por ligação de hidrogênio entre adenina e timina e entre guanina e citosina que existem no DNA estão representados corretamente em... Então, aqui é uma questão que ele quer avaliar se você sabe o que são ligações de hidrogênio. Ele vai pedir para você avaliar quais ligações de hidrogênio existem entre adenina e timina e entre guanina e citosina, avaliando cada item desse, A, B, C, D e E. Certo? Então, antes você precisa lembrar o que vem a ser a ligação de hidrogênio. Então, ligações de hidrogênio é um tipo de ligação intermolecular, certo? De grande força, grande poder de atração, que faz com que essas moléculas elas fiquem bastante aderidas umas às outras. E a ligação de hidrogênio ela acontece sempre quando o hidrogênio ele estiver ligado ao que a gente chama de FON. FON são as iniciais do flúor, oxigênio e nitrogênio. Certo? Então, os elementos químicos, flúor, oxigênio e nitrogênio. E por que acontece essa ligação esse efeito de ligação de hidrogênio com flúor, oxigênio e nitrogênio? Porque esses três elementos químicos são os mais eletronegativos. Isso faz com que eletronegativo significa que esses flúor, oxigênio e nitrogênio eles têm a capacidade de puxar para si elétrons de uma ligação química. Então, o que acontece é que quando eles estão ligados ao hidrogênio, pelo flúor, oxigênio ou nitrogênio serem mais eletronegativos, eles tendem a puxar para si os elétrons da ligação, ficando carregados negativamente. Então, por exemplo, eu trouxe essa estrutura aqui, que é a estrutura da água, em que a bolinha vermelha representa o átomo de oxigênio e a bolinha branquinha aqui representa o átomo de hidrogênio. Então, a estrutura H2O aqui da água, certo? E mostra que o oxigênio, por ele ser muito eletronegativo, ele puxa os elétrons para si carregando negativamente. Os elétrons de quem? Do hidrogênio, dos dois hidrogênios. Então ele fica muito carregado negativamente, enquanto o outro hidrogênio fica carregado positivamente. Então quando a gente tem uma rede, né, várias moléculas uma do lado da outra, o que acontece é que os elétrons, a parte negativa do oxigênio termina sendo atraída pela parte positiva do hidrogênio. Percebe? Então, isso aqui é o que a gente chama de ponto de hidrogênio. É o hidrogênio ligado ao oxigênio se polarizando fortemente e aí sendo atraído pelo outro oxigênio, o flúor, nitrogênio da outra estrutura. Então, qual é o nosso objetivo aqui na questão? É a gente olhar as ligações adenina e timina e verificar onde poderia acontecer uma ligação de hidrogênio e verificar se ela está representando ou não. Então, por exemplo, nessa primeira aqui, letra A, certo? Vamos analisar ela. A gente percebe o seguinte, ó, que esse hidrogênio aqui, ele está ligado ao nitrogênio. Se ele está ligado ao nitrogênio, esse nitrogênio aqui está bastante negativo e esse hidrogênio aqui está bastante positivo, né? E o outro oxigênio aqui, por ele estar também, ele ser eletronegativo, ele poderia existir uma atração de ligações de hidrogênio entre hidrogênio e oxigênio aqui. Só que ela não está representada. Isso faz com que a letra A já não seja a questão verdadeira. A mesma coisa acontece aqui na letra B. Ó. Alternativa B, a gente tem também hidrogênio e nitrogênio, certo? Onde ele deveria fazer a ligação, ou representar a ligação de pontos de hidrogênio aqui com oxigênio. Porque esse hidrogênio está muito positivo, porque perdeu elétron. Perdeu elétron não. Os elétrons dele estão muito atraídos pelo nitrogênio, ficando positivo, e está sendo atraído por esse oxigênio aqui. Então a gente aqui não está sem a representação dele. Já aqui na letra C, ó, a gente tem a representação dessa ligação aqui, que é exatamente a ligação do hidrogênio, a intermolecular, a ligação de hidrogênio entre hidrogênio ligado a nitrogênio e o oxigênio, e aqui também entre o nitrogênio ligado a hidrogênio ligado a nitrogênio e o outro nitrogênio. Então na estrutura D aqui, ó, ela não pode ser porque ele não está representando a ligação de hidrogênio entre esses dois aqui, ó, entre esse nitrogênio e esse hidrogênio, certo? E aqui não pode ser a letra E porque, apesar dessa primeira aqui, da adenina e timina, ela estarem mostrando direitinho a ligação de hidrogênio, nesse outro lado aqui, entre guanina e citosina, a gente tem esse hidrogênio aqui, ó, ligado a nitrogênio, em que deveria existir uma ligação
de hidrogênio aqui, entre esse oxigênio e esse hidrogênio aqui. Então o que a gente percebe é que a letra C é a resposta da questão, porque todas as ligações de hidrogênio estão corretamente representadas. Adenina e timina, a gente tem aqui ó, as ligações de hidrogênio entre o hidrogênio e o oxigênio. Tá vendo? Hidrogênio ligado a nitrogênio. Hidrogênio ligado a nitrogênio também sendo atraído pelo nitrogênio. E aqui também a mesma coisa. Ó, o nitrogênio que está ligado, o hidrogênio que está ligado a nitrogênio aqui, que ele está bastante positivo, sendo atraído por esse outro oxigênio aqui que é bastante negativo. A mesma coisa acontecendo nessas duas outras ligações. Então o gabarito da questão fica sendo letra C. Então essa questão ela quer avaliar se você sabe o que é ligações, o que são ligações de hidrogênio. Ok? Vamos para a próxima questão. A questão aqui é a questão da FUVEST 2015, a questão 76. E ela diz assim: o 1,4-petanodiol. Pentanodiol é a nomenclatura, certo, desse produto químico aqui, que é um álcool, certo? Então, só para a gente relembrar, nomenclatura, a gente verifica a cadeia principal, vê quantos átomos de carbono tem na cadeia principal. Então, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono na cadeia principal. A gente enumera do lado mais próximo do grupo funcional. Então, esse carbono é o primeiro, 2, 3, 4, 5. Então, 1,4-pentanodiol, essa enumeração aqui, 1,4 quer dizer as posições em que está o grupo hidroxila, na posição no carbono 1 e no carbono 4, certo? Então, o 4-pentanodiol pode sofrer reação de oxidação em condições controladas, com formação de um aldeído, certo? Então, ó, a chave da questão está aqui, ó, nessa formação de aldeído, certo? Vamos ficar prestando atenção nele aqui. Mantendo o número de átomos de carbono da cadeia. O composto A formado pode, em certas condições, sofrer reação de descarbonilação. Isto é, cada uma de suas moléculas perde CO, formando um composto B. O esquema a seguir representa essa sequência de reações. Então ele mostra aqui ó, o álcool se oxidando, se transformando em um aldeído, e depois tendo uma descarbonização e transformando em um composto B. E ele pede para a gente identificar quem é o composto A e quem é o composto B. Ok? Então, ó, se ele já falou para a gente que houve uma formação de um aldeído, ó, a gente precisa lembrar o que é um aldeído. Um aldeído é um grupo funcional, um grupo orgânico, né, em que ele tem um carbono, uma dupla O, né, um carbono ligado com uma dupla O e com um H. E um ácido carboxílico é aquele que tem uma dupla O ligada a um OH. Então, o que acontece? A gente já sabe que o composto A é um aldeído. Então, a gente tem que ver, verificar aqui, dentre as opções, aquele que tem essa estrutura aqui, ó, C-dupla-OH. Essa primeira aqui já não tem essa dupla OH, ela tem um C-dupla-OH aqui, ó. Então, é um ácido carboxílico, já não pode ser a letra A. Essa letra B aqui também, ó, C-dupla-OH, também não pode ser porque é um ácido carboxílico. Esse aqui tem o C-dupla-O, mas não tem o H. Aqui é um carbono, isso aqui na verdade é um cetona. Então também não é. Então a gente fica entre D e E. Entre D e E porque ó, tem o C-dupla-OH, C-dupla-OH. Então esses dois compostos aqui são aldeídos e pode ser a resposta, certo? E aí o próximo passo para resolver a questão está quando ele fala que a molécula perde CO. Então se perde CO, a estrutura molecular dele vai perder, né, vai ficar com um número de oxigênio menor. Então, ó, o que é que a gente percebe aqui? Que nessa letra E aqui a gente tem, ó, na estrutura a gente tem 2 átomos de carbono, e na estrutura B também tem 2 átomos de carbono, ou seja, não teve nenhuma perda de carbono nem oxigênio. Então, por eliminação, a gente tem que a letra D é a nossa resposta para a questão, certo? Então, ó, simplesinho, fácil, sem precisar se preocupar muito com reações orgânicas, certo? Só com os princípios mesmo da química orgânica a gente conseguiu resolver essa questão. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, ela diz assim, é a da FUVEST 2014, questão 34, diz: os estudos recentes parecem indicar que o formato do olho humano e a visão são influenciados pela quantidade de substância X, sintetizada pelo organismo. A produção dessa substância é favorecida para a luz solar, e crianças que fazem poucas atividades ao ar livre tendem a desenvolver dificuldade para enxergar objetos distantes. Essa disfunção ocular é comumente chamada de miopia.
Considere a fórmula estrutural da substância X e os diferentes formatos de olho. Então a gente tem aqui os formatos de olho em que os raios luminosos passam pelo cristalino, pela pupila pelo cristalino e se formam na retina. Esse aqui é o olho comum, o olho normal. A gente tem esse aqui, que ele passa pelo cristalino e se forma aqui, ó, nesse ponto de cruzamento aqui, depois da retina, que é o olho hipermétrope. E a gente tem aqui a situação em que os raios luminosos entram, passa pela pupila, pelo cristalino, e elas se cruzam antes de chegar no fundo do olho, ou seja, na retina, que é exatamente a situação de um olho míope. E a gente percebe o seguinte, aqui a substância X, ele pede para identificar um grupo funcional aqui. Como o grupo funcional é a amina, que é o NH ligado a um carbono, no caso primário aqui, né, uma amina primária, então a gente tem como nossa resposta a letra amina, porque ele diz assim, ó, com base nessas informações, conclui-se corretamente que a miopia poderá atingir crianças cujo organismo venha a produzir uma amina, X, a amina, o composto, em quantidade insuficiente, levando à formação de olho do tipo míope, que é o míope é a situação 3, em que a formação da imagem se faz antes da retina. Antes da retina. Ok? Bom, pessoal, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa videoaula. Nos acompanhe, nos inscreva no nosso canal no YouTube e não deixe também de acessar aqui, ó, nosso site, saberenemquimicafísica.com.br, onde você vai encontrar várias questões resolvidas de outras matérias. Ok? Então, grande abraço e até a próxima.